Olá, meu povo lindo de Jesus, que Deus abençoe a todos. O que é fé? E como usar a fé de uma forma correta, de modo que você possa tirar da fé todos os benefícios que você precisa para a tua vida. Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu quero te pedir que fique comigo até o final desse vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre um texto que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Eu quero deixar hoje esse tema dividido em 3 partes. Primeiro, o que é fé? Segundo, como a fé funciona e como se constrói essa base. Terceiro, como usar a fé. E esse é o mais importante. Então são 3 pilares e eu peço que você fique comigo até o final para que você possa entender tudo e aplicar na tua vida da melhor maneira, e eu tenho certeza que milagres vão acontecer na tua história. Meu irmão, quando nós olhamos para esse texto, a primeira pergunta, o primeiro tópico é: o que é fé? A fé é um fundamento, uma fundação, uma base sólida sobre a qual nós devemos construir todas as áreas da nossa vida. Quem já trabalhou com construção civil sabe que ninguém levanta uma parede sem antes fazer um alicerce. Ninguém começa a levantar as paredes da casa sem que antes o alicerce, a fundação, a base esteja muito sólida, muito bem feita. Então a fé funciona como essa fundação. A fé é a base. A fé é acreditar em algo, mesmo quando as circunstâncias dizem que não. A fé vai te ensinar que é possível sim, mesmo quando tudo diz que não. Quando você olha para as suas condições e você diz não dá. Quando você olha para o seu salário e você diz não dá. Quando você olha para a sua instrução, para o seu grau de instrução, você diz não dá, não consigo. A fé entra em ação. Por quê? Porque a fé chama à existência aquilo que ainda não existe. O texto que nós lemos lá em Hebreus capítulo 11 vai dizer: a fé é o firme fundamento, ou seja, a fundação forte, a base forte, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a convicção daquilo que ainda não se vê. Então, com os teus olhos físicos você ainda não está vendo, mas a tua fé mostra que é verdade. A tua fé mostra que é possível. A tua fé mostra que tem condições de ser. E qual que é o primeiro passo para você conseguir colocar essa fé em prática? É você entender a tua identidade. E qual que é a tua identidade? Filho de Deus. A tua identidade é filho de Deus. Quando você entende que você é filho, você entende que não existe nada que você não possa conseguir, que você não possa alcançar. Por quê? Porque um filho tem direito àquilo que o pai tem. É por isso que quando o pai criou todas as coisas, o pai nos deu a terra. Lá em Gênesis 1, a partir do versículo de número 28, está escrito que o Senhor criou a terra e nos deu. O Senhor nos deu a terra, colocando sob nós, ou seja, nós acima, para controlar, para fazer, para trabalhar a terra. Colocou todo o animal sob o nosso comando, sob a nossa autoridade. Deus nos deu a terra para que a possuíssemos. Então, quando você entende que você é filho e que você tem a terra, ganhou a terra do seu pai para você possuí-la, você vai entender que tudo já foi te dado, tudo já existe e tudo já foi te dado. Só basta que você construa uma ponte para que aquilo que você quer chegue até você. Então você já tem todas as coisas, você já nasceu rico, você já nasceu herdeiro de todas as coisas que o Pai criou. Quando você entende esses 2 pontos, que você
é filho, você é herdeiro e que você tem toda a terra porque o Pai já te deu, você entende pela fé que nada é impossível para você. Você pode conseguir conquistar e fazer aquilo que você quiser, porque você tem condições para isso. Vamos para o segundo tópico dessa mensagem. Como a fé funciona e como se constrói essa base sólida. Como está escrito lá em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 47 ao 49, está escrito que o Senhor Jesus dizendo: eu vou te mostrar a quem é semelhante aquele que ouve as minhas palavras e pratica. É semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a rocha, e vindo a tempestade com ímpeto, bateu com força sobre aquela construção, e não pôde abalá-la, porque estava construída sobre a rocha. Mas aquele que fez a sua casa sobre a terra, sobre a areia, quando a corrente bateu com ímpeto naquela casa, ela não resistiu, a casa caiu. Então deixa eu dizer para você, o ponto para você construir uma fé forte, uma base forte, é você entender que a base forte é Cristo. A base forte é a palavra de Deus. Quando você começa a praticar a palavra de Deus, quando você entende que a palavra de Deus é um contrato entre você e Deus, e todas as vezes que você cumprir a sua parte, Deus cumpre a dele. Quando você começa a aprender sobre o contrato que é entre você e Deus, a palavra de Deus. Deus fez um contrato e entregou na tua mão, dizendo assim: cumpre o contrato que eu cumpro o contrato. E esse contrato está cheio de promessas para você viver milagres, bênçãos extraordinárias da parte do Senhor. O desejo de Deus é que você viva o melhor sobre a terra, é que você coma o melhor sobre a terra, é que você tenha saúde, que você tenha paz, que você tenha alegria, que você tenha uma família abundante, uma casa abundante, uma vida abundante. Esse é o desejo de Deus, e para nós alcançarmos isso, nós só precisamos cumprir o contrato para nós vivermos o milagre, porque todas as vezes que nós descumprimos o contrato, nós perdemos a posse do milagre. E o que é esse contrato? A palavra de Deus, que nos direciona a sermos obedientes à sua palavra. Todas as vezes que nós obedecemos a lei, que é a palavra de Deus, nós somos abençoados. Todas as vezes que nós desobedecemos a lei, que é a palavra de Deus, nós entramos em tristeza, em conflito, em tragédias, e nós andamos ladeira abaixo. Então, para você construir uma fé forte, uma base forte, e você desfrutar dessa fé poderosa, você precisa estar conectado com a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. E qual que é o melhor meio para que eu desfrute de tudo aquilo que esse contrato me dá direito a desfrutar? Conhecendo o contrato, sabendo as cláusulas, os artigos que esse contrato traz, aquilo que eu preciso fazer para que eu conquiste isso, o que eu preciso fazer para que eu tenha direito àquilo, porque sempre que eu cumprir a minha parte, o Senhor vai cumprir a dele, e o milagre vai acontecer. Lá em Provérbios, no capítulo 16, verso 1, está escrito assim: os projetos são do homem, mas a resposta vem da boca de Deus. Todas as vezes que eu cumpro o contrato, que eu obedeço a palavra e eu projeto sobre a palavra, Deus traz a resposta de milagre, de vitória, porque eu cumpri a minha parte dentro do contrato. Então presta atenção. Segundo pilar, viva sobre a palavra de Deus. Lembra quando os discípulos estavam lá no meio do mar, trabalharam a noite inteira e não pegaram peixe? Lá em Lucas capítulo 5, quando Jesus apareceu, Jesus mandou eles voltarem ao alto mar e lançar a rede novamente. Pedro disse: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. E lançou a rede e pegou uma rede cheia de grandes peixes para a glória do nome de Jesus. Então deixa eu te dizer, segundo pilar, construa sobre a base forte, que é Cristo, na verdade, na alegria, na paz, no amor e na palavra de Deus, porque você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer quando você obedecer o contrato, viver o contrato que foi firmado entre você e Deus, que é a sua palavra. Os milagres vão te alcançar para a glória de Deus. E agora nós vamos para o terceiro pilar,
E o mais importante, o que mudou a minha vida, o que virou a chave na minha história, o terceiro pilar, como usar a fé. E esse é o mais importante. Aí alguém vai perguntar, mas evangelista Aguinaldo, existe uma forma correta de usar a fé? Existe a forma que Deus deixou para que nós usemos a fé. A fé é uma ferramenta poderosa, mas toda ferramenta ela só funciona na mão de quem sabe usar. É como você pegar uma espada e dar na mão de um guerreiro que não sabe usar a espada. É como você pegar uma arma e dar na mão de alguém que não sabe atirar. A espada, ela só funciona na mão de alguém que sabe manuseá-la. E a fé é uma ferramenta poderosa que só funciona na mão de quem sabe usar. Quando você descobre como usar a fé, como aplicar a fé de uma forma correta, você vai alcançar milagres extraordinários na tua vida para a glória de Deus. Então presta atenção, eu quero compartilhar com você algo que aconteceu comigo, para que você possa entender. Eu sempre acreditei que a fé ela era usada do seguinte modo: bastava orar e esperar, porque Deus ia agir. Bastava viver em contínua oração e esperar, porque Deus faria um milagre. Essa era a minha fé. Era assim que eu acreditava. Era assim que eu usava a fé. E eu passei durante muitos anos esperando que Deus realizasse um grande milagre na minha vida. E esse milagre não aconteceu. E por muitas vezes eu me virei contra Deus. Por muitas vezes eu julguei a Deus. Eu culpei a Deus pelos meus fracassos. Eu culpei a Deus pelas minhas frustrações, porque eu tinha certeza que eu estava fazendo a coisa certa, que eu estava usando a fé, e eu ouvia ministrações, as pessoas pregando, dizendo, olha, use a fé, porque o milagre vai acontecer na tua vida, e eu usava a fé, só que da maneira errada, e eu passei anos a fio, esperando esse milagre acontecer na minha vida, e o milagre não aconteceu. A vitória que eu esperava não aconteceu, a mudança de vida que eu esperava não aconteceu, mas no dia que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, enquanto eu li a palavra, o que era a verdadeira fé e como usar a fé, a minha vida mudou, a minha história mudou. Hoje você me vê aqui falando de frente das câmeras e talvez você fale assim, nossa, como o evangelista Aguinaldo fala bem, como o evangelista Aguinaldo não tem vergonha, como o evangelista Aguinaldo fala bonito, se expressa bem. É porque você não sabe de onde eu vim e como tudo aconteceu na minha vida, o quanto eu tive que lutar para superar tudo isso, o quanto eu tive que me esforçar para poder chegar até aqui. E eu quero que você entenda que a fé é uma aplicação. Se você não aplicar a fé da forma correta, o milagre nunca vai acontecer na tua vida. Para exemplificar isso, para que você entenda como usar a fé, eu quero deixar um texto para o teu coração. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 3, a partir do versículo 18, o texto vai dizer que 3 reis vieram a Eliseu procurar ajuda. Para você entender, estavam os 3 reis reunidos, o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom. Eles estavam no deserto porque eles iam batalhar contra o rei de Moabe, os moabitas. Só que os seus animais padeciam de sede, não tinha água para beber, a seca no meio do deserto. Então eles decidiram ir conversar com o profeta Eliseu para pedir ajuda a Eliseu, porque Eliseu era o homem de Deus, era quem falava pelo Senhor. E quando eles foram pedir ajuda a Eliseu, Eliseu deu uma direção e disse, olha, vai, cave muitos poços no meio do deserto, porque quando a água descer, essa água será represada por esses poços. Se você analisar, parece loucura, porque como que no meio do deserto, numa seca, o profeta disse, olha, vai lá e cava em buracos, poços no meio do deserto, porque quando a chuva descer, essa água será represada por esses poços. Mas esses reis, eles não questionaram, eles não falaram, eles foram lá e cavaram o buraco para esperar a água descer. E quando a água desceu, esses poços represaram a água. Quando Deus mandou a água desceu
e encheu todos esses poços que aqueles reis tinham cavado para represar a água, para dar água para os seus animais, para que eles pudessem se manter no meio do deserto e não morrer de sede. Então presta atenção em como a fé funciona. A fé, ela é ativa, a fé é o polo positivo. Você não pode simplesmente orar como eu fazia e esperar Deus mandar um milagre. Não, você espera ativamente pelo teu milagre. Enquanto você espera o milagre, você se prepara para receber o milagre. Enquanto você se prepara para receber o milagre vem até você. Mas enquanto você está simplesmente orando e esperando acontecer, nada vai acontecer. Se aqueles reis não tivessem mostrado fé na palavra de Deus e ido cavar o buraco, a água nunca teria descido para eles, mas eles, ouvindo a palavra, creram na palavra e foram cavar o buraco. E quando eles cavaram o buraco, a água desceu e o milagre aconteceu na vida deles. Sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? Nós ficamos orando como eu fazia e não toma atitude, não toma ação, não se prepara para receber o milagre. Olha, eu estou pedindo a Deus uma porta de emprego. Por exemplo, o que eu faço? Eu fico orando e fico dentro de casa, esperando o emprego bater na minha porta. Nunca vai acontecer. Qual que é a ação de fé? É eu orar a Deus, apresentar minha necessidade e ir buscar pelo trabalho, e buscar pelo emprego, e buscar pelo ganho, e buscar pelo suprimento, e buscar pela mudança de vida. Isso é se preparar para receber o milagre. Olha, eu quero mudar de profissão, eu quero mudar de ofício, eu quero ganhar mais. Eu começo a orar a Deus, eu coloco nas mãos do Senhor, eu acredito que Deus vai fazer o milagre. Como que eu provo que eu acredito? Quando eu começo a me preparar para aquilo que eu quero. Então, se eu quero mudar de profissão, eu começo a prestar um curso, eu começo a prestar um concurso, eu começo a buscar a oportunidade. Por quê? Porque eu creio que o Senhor está abrindo a porta. E enquanto eu vou me preparando para receber, o Senhor envia o milagre e o milagre chega até a minha vida. Quando Josué, lá no capítulo 3 de Josué, deu ordem ao povo que marchasse, porque o Senhor faria maravilha no meio deles, os anciões que levavam a arca do Senhor, eles marcharam na frente, e o Senhor se comprometeu a abrir o Jordão para eles passarem. Mas quando os sacerdotes, os anciões, chegaram na margem do rio Jordão, o rio transbordava e a água descia com uma velocidade terrível. Você pensa que o Senhor abriu o rio? Não. O Senhor disse para Josué: ordene que marche, porque quando eles colocarem o pé na água, eu paro a água lá em cima. Então os anciões saíram e marcharam. Quando eles tocaram o pé naquela água que descia com toda a força, o Senhor parou o Jordão lá em cima e a água parou de descer. O chão secou embaixo e eles passaram pelo meio do rio a seco. Mas isso só aconteceu quando eles esperaram receber o milagre. Quando eles tomaram ação em direção ao milagre, o rio se abriu e eles passaram pelo Jordão. Então este é o ponto mais importante que você precisa entender. Enquanto você for igual eu era, ficar esperando o milagre, passivamente, sentado, orando e esperando Deus fazer, eu sinto muito, você nunca vai viver o milagre de Deus para a tua vida. Mas o dia que você decidir e aprender o que esta palavra está te ensinando, a esperar ativamente pelo milagre, se preparar para receber o milagre, você vai viver milagres de Deus na tua vida, em qualquer área da tua história. Então, meu irmão e minha irmã, vamos recapitular os 3 passos. Primeiro, o que é fé? Uma base forte sobre a qual você vai construir todas as coisas na tua vida. Como a fé funciona? Quando você entende que a fé, ela é aplicada segundo a palavra de Deus. Como os discípulos lá em Lucas, como nós falamos no capítulo 5, que Pedro disse: sob a tua palavra eu lançarei a rede. E ele lançou e pegou peixe. A fé, ela só funciona se ela estiver sob a palavra de Deus. Terceiro, como usar a fé? E é o mais importante. A fé, ela é ativa. A fé que obtém resposta,
é uma fé ativa. A fé passiva não tem resposta de Deus. A fé que tem resposta de Deus é a fé ativa. É a fé que você prova com ação e espera o milagre. Se prepara para receber e você vai receber para a glória do nome de Jesus. Amém, meus queridos? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, eu oro, meu Deus, por esta vida que me acompanha, por este irmão, por esta irmã que eu não sei onde está e nem pelo que está passando, mas eu sei, meu Deus, que o Senhor é o Deus de poder. E assim como o Senhor me ensinou a usar a fé, a aplicar a fé de forma ativa, positiva e gerar milagres na minha vida, Senhor, trabalha no coração do meu irmão e da minha irmã. Prepara, Senhor, esta pessoa para viver o milagre do Senhor. Ajuda ele a entender, ó Pai querido, que nós temos que esperar o que nós precisamos, o que nós queremos, e o milagre vai chegar para a glória do Teu nome. Senhor, honra a vida desta pessoa, abençoa o lar e a família de uma forma sobrenatural, concedendo milagres extraordinários, e faz o Teu nome glorificado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meu irmão e minha irmã, que Deus possa te abençoar de uma forma muito especial. E você que me acompanhou até agora, deixa o seu like aí, tá bom? Se inscreve aí no nosso canal, não custa nada, e você vai abençoar o nosso canal de uma forma muito especial, porque eu tenho uma missão de levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível, a ensinar o maior número de pessoas possível a viver o milagre do Senhor através da palavra. E eu conto com você para que possa me ajudar, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo, deixando o seu like, tá bom? Me ajuda aí em nome do Senhor Jesus, e a palavra de Deus, o nome do Senhor e o poder de Deus vai te abençoar de uma forma muito especial, te recompensando para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Aqui é Aguinaldo Furtoso e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.